Definimos todos juntos ali em conjunto, foram todos nós, comissão técnica e atletas, de acordo com a característica, de acordo com com os treinamentos, com aquilo que foi. Ô Danilo, foi um jogo em que o Brasil, por uma parte do segundo tempo, teve uma vantagem numérica, mas o Dorival até cita a palavra lucidez, que entende que o grupo não conseguiu ter lucidez ali para aproveitar dessa vantagem. O que você acha que foi decisivo ou definitivo para que o Brasil, até controlando o jogo em boa parte da partida, não tenha conseguido fazer o resultado no tempo normal? Acho que quando a gente teve um homem a mais, faltou um pouco mais da nossa parte. Talvez um jogo mais carregado dentro da área, com cruzamentos, com passes mais verticais e pegar a bola no pivô. Mas eu entendo também que nos falta jogadores com essa característica de um jogo aéreo, de briga com os zagueiros, principalmente uma equipe como eles, com zagueiros fisicamente fortes, difíceis de enfrentar, né? Mas acho que num jogo tão igual como esse faz muita diferença aproveitar as oportunidades. Eu acho que nós tivemos no primeiro tempo e que sirva de aprendizado para todos nós, isso, porque o jogo é muito igual, então qualquer mínima oportunidade ela tem que ser transformada em gol, porque isso pode mudar muito a partida. Ainda sobre essa questão dos pênaltis, eu te pergunto porque você viveu tudo que aconteceu na última Copa e você vai lembrar que a imagem do Tite indo para o vestiário repercutiu muito depois da eliminação da seleção. E hoje repercutiu muito a imagem do Dorival fora da roda, no momento em que está tendo a definição, como se passasse uma impressão de que ele não participou da decisão ali de quem bateria e muitos questionamentos de por que o Militão abriu as cobranças. Você como capitão, se você puder falar um pouco melhor para a gente sobre isso, por favor. O Militão abriu as cobranças por causa dos treinamentos, porque é um jogador que sempre treinou bem, sempre treinou, foi muito assertivo nos treinamentos. A gente já tinha mais ou menos uma base de quem seriam os batedores e eu acho que o Dorival está fora da roda ali, ele estava sendo representado pelo filho dele que é o auxiliar. Acho que a gente muitas vezes põe uma lupa em algumas situações que realmente não são aquelas importantes. Você falou que, numa entrevista, pelo que a gente acompanhou aqui, que não sabe se tem mais tempo para a seleção. Você está à disposição da seleção para as próximas convocações? Eu falei que eu não sabia se eu tinha mais tempo, porque na próxima semana eu cumpro já 33 anos, né? A rotina é dura, de viagens e jogos. Fisicamente não é fácil se manter sempre ao top. Vou para casa descansar, tem 40 dias que eu não vejo meus filhos e já vou pensar, mas para mim é sempre um orgulho incrível jogar pela seleção. Tenho que agradecer muito a esse grupo que me fez capitão da seleção brasileira, um menino de uma cidade de 13 mil habitantes, poder chegar a ser capitão da maior seleção do mundo. Eu acho que é um exemplo para os outros garotos, para que eles consigam, que eles tenham força, que eles tenham coragem, tenham esperança, porque é necessário ter, porque com muito trabalho, muita dedicação, a gente pode conseguir coisas grandes. E o que o capitão Danilo falou após essa eliminação no vestiário para tantos meninos, né? São garotos, muitos garotos aqui, o Endrick, por exemplo, de 17 anos, que o capitão Danilo falou no vestiário? Exatamente essa palavra, coragem. É uma palavra muito presente na minha vida e eu acho que é necessário que a gente tenha coragem para aceitar os desafios da vida, para ir buscar aquilo que a gente merece, né? Como pessoa, como atleta, né? Eu entendo que o futebol muitas vezes é quase uma anestesia social para a nossa população e é difícil pedir paciência, calma, porque muitas vezes as pessoas, a grande parte da nossa população vive pressionada, assalariado, buscando, como se diz, vendendo o almoço para comprar janta. E talvez o futebol muitas vezes é aquele momento de distração, de tranquilidade. É difícil pedir calma, né? Nós, por mais que tenhamos passado por muitas dificuldades na vida até aqui, temos uma vida privilegiada seguramente, né? Então é difícil pedir paciência, eu só peço que apoiem essa nova geração, essa garotada que tem muita qualidade, tem muito profissionalismo e que sonham em fazer história pela seleção brasileira. Ele estava ali sim, perto da roda. Isso é particular de cada treinador, é um cara muito presente, sempre nos orienta. Talvez aí pegaram algumas imagens isoladas, mas ele estava bem próximo da gente, conversou comigo, né, passou confiança para mim, passou confiança para os jogadores. Agora na hora da derrota, todo mundo vai ficar procurando pelo em ovo, né? Mas a verdade é que não fomos eficientes e eu não defendi o suficientemente para reverter essa desvantagem que a gente teve por ter perdido as cobranças.
E essa é a verdade do jogo, mas não merecíamos, saímos com um sentimento de frustração muito grande porque não merecíamos essa eliminação. Vocês do vestiário, como é que estava o vestiário ali pós-jogo? Cara, um momento muito difícil, né? Um momento muito doloroso, um momento triste para todos, né? Onde a gente estava muito confiante, mas infelizmente a gente não pôde dar esse passo. Mas o momento agora é de respeitar, refletir muito e não descartar também das coisas boas que a gente construiu durante esses 37 dias. A ordem na cobrança de pênaltis, né? Você foi o primeiro a bater. Foi definido quando isso? E por que você foi o primeiro a bater? Definiu ali na hora mesmo, perguntou e eu acabei falando para bater primeiro, estava muito confiante, mas pênalti é isso, a gente vai para fazer, mas também esquecer também que tem um goleiro do outro lado e infelizmente aconteceu de eu errar o pênalti. Não foi tão bem porque ele pegou, porque se fosse bem era gol, mas agora ergue a cabeça e tem eliminatórias pela frente. Qual foi o mérito do Rocher e qual foi a tua contribuição no erro do pênalti? A contribuição foi que eu errei e o mérito dele que ele pegou. Não tem muito o que dizer, não tem muito o que ficar apontando. Ele pegou, o mérito dele, então agora é seguir. Agora é seguir, vai ser dias difíceis, mas agora já pensar já aí infelizmente descansar, que não era o nosso planejado, né? Era seguir na competição e fazer uma boa temporada aí para continuar bem o caminho da eliminatória. Acho que é um momento delicado, né? Sabemos que o resultado ele é sempre o grande medidor de um trabalho. Então, dessa vez a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter calma, saber que querendo ou não, foi abaixo do esperado, foi muito abaixo do que a gente poderia fazer. Né? Infelizmente, saindo numas quartas de finais é muito doído, é muito dolorido, mas é um trabalho que é novo, que está apenas começando. Né? Queríamos começar com uma boa campanha aqui nessa Copa América e buscar um título, mas a gente sabe que também o futebol é muito difícil. Né, e a gente que tem que fazer o nosso melhor, nossos grandes jogos, melhorar para as próximas competições que vão vir. Marquinhos, a gente viu uma imagem que chamou muita atenção na hora que vocês estão definindo os batedores, conversando antes dos pênaltis, e o Dorival de fora. Cara, eu queria que você explicasse por que o Dorival ficou de fora ali, enfim, o que você tem a dizer sobre essa imagem? Não, ele não estava de fora, penso que ele estava por trás assim, né? Pedindo a palavra. Não, acho que quem definiu foi o Lucas, né? Quem estava acompanhando mais, eu penso que as cobranças no treinamento, né? E quem estava definindo ali no meio da roda era o Lucas, né? Então, mas o professor tem total autoridade, né? Se ele estava ali por fora, que ele deixou talvez a responsabilidade pro auxiliar dele, que foi quem mais acompanhou os treinamentos de pênalti. Marquinhos, depois de uma Copa do Mundo em que nós fomos eliminados nos pênaltis, mais uma vez a gente cai nos pênaltis e a gente falou ao longo de toda essa competição sobre essa dificuldade de criar conexão com a torcida, de empolgar quem está no Brasil assistindo a seleção. A gente tem uma caminhada aí em busca da classificação para a Copa do Mundo, não estamos numa posição favorável nas eliminatórias. Como é que você olha para frente, você sendo um dos jogadores que traz essa carga de ter vivido boa parte dessa história? Verdade, penso que a reconexão com o torcedor, creio que vai passar muito do que a gente fizer dentro de campo e, querendo ou não, o resultado ele é um fator muito importante. Né? Então, infelizmente, o objetivo que a gente queria a gente não conseguiu e agora é trabalhar com os fatos, trabalhar com o que a gente tem. Né? Saber que agora digerir essa derrota difícil, saber que o brasileiro vai estar decepcionado com a gente, né? A imprensa vai estar decepcionado com o nosso trabalho aqui também, né? Saber que muitos jogadores novos, né, nessa seleção que passaram por isso uma primeira vez, eu já passei algumas vezes, né, perdendo uma competição, dói muito, é difícil, principalmente aqui na seleção, porque a gente carrega todo o nosso amor, o nosso respeito pela nossa nação, pelo nosso país. A gente quer sempre levar essa camiseta lá para o lugar mais alto, que é ser campeão.
Infelizmente não conseguimos, né? Mas acho que dizer que não faltou profissionalismo, não faltou dedicação, não faltou empenho. Todos os jogadores que aqui estiveram fizeram, né, realmente de tudo para fazer um excelente trabalho. Hoje o futebol ele é muito equilibrado, ele é muito difícil. Uma competição como essa ela é muito difícil também. Peço apenas que todos tenham, não percam a fé na seleção brasileira, porque a gente vai seguir trabalhando para melhorar sempre. O sabor de querer mais, né, a gente veio para essa competição realmente buscar grandes coisas, mas tivemos dificuldades no decorrer dessa competição. Uma competição onde a gente enfrentou de tudo, enfrentamos equipes que jogaram num bloco baixo, equipes que vieram pressionar num bloco alto, e que as coisas que a gente encontrou aqui sirva como uma lição, que essa cicatriz dessa derrota aqui possa forjar ainda mais o caráter, a personalidade, a coragem desses nossos jogadores da seleção brasileira, para que a gente possa ir buscar grandes coisas lá na frente. Ô Marquinhos, você é um cara experiente, Copa do Mundo, tanta história, né? Europa e tal. Nos treinos vocês entregaram, né? A pergunta que eu faço é no jogo, porque deu a impressão entre a torcida e nós aqui da Crônica Esportiva que o Brasil podia ter apresentado um futebol mais convincente. Você concorda com isso? Concordo. É normal, penso que nós também, a gente está ciente de que a gente poderia ter feito melhor. Fazer melhor não quer dizer que a gente não queria fazer melhor. Acho que empenho, dedicação, tudo que a gente tentou colocar em prática foi da melhor maneira possível. Infelizmente a gente não conseguiu ter as atuações que a gente queria, convencendo, jogando sempre sendo protagonista das partidas. Tivemos algumas coisas boas que agora cabe a gente continuar levando com a gente. Nesses 40 dias acho que cada vez mais a gente se conhecendo, cada vez mais a gente aprendendo também com a filosofia do nosso treinador, e cada vez mais crescendo. Dificuldades que a gente teve também na competição, que foi falado, que foi conversado, que a gente sabia também, e que a gente possa melhorar para as próximas. Agora é um momento difícil, de falar alguma coisa, tem que digerir bastante, saber que os torcedores vão estar decepcionados com a gente, que a imprensa também vai estar decepcionada. Nós, em primeiro lugar, também está decepcionado com a nossa campanha, mas conseguir levar essas coisas boas que a gente fez aqui adiante e melhorar o que a gente pode melhorar. Marquinhos, uma pergunta aqui. O Brasil teve quase meia hora com um jogador a mais e 25 minutos pelo menos com um jogador a mais. E curiosamente não criou uma oportunidade concreta de gol. A que se deve isso? Organização do Uruguai, desorganização nossa, afobação? O que foi? Creio que, não sei se foi meia hora não, vou falar 25 minutos foi expulso? 20 minutos, não? Penso que foi ali um momento, acho que eles acabaram se compactando ainda mais, eles acabaram fazendo uma linha de 5 ali de trás, tiraram todos os atacantes que eles tinham dentro de campo, colocando mais meio de campo, e foi onde a gente teve dificuldade de quebrar essa linha e criar nossas chances. Penso que no final as únicas chances que a gente teve foi algumas bolas lançadas na área. Agora é difícil até para analisar, mas penso que acabou sendo isso, porque antes eles estavam se expondo mais, e depois com a expulsão eles acabaram se fechando ainda mais. A gente teve dificuldade em criar as nossas chances que a gente queria. Depois de 2 amistosos foram incríveis contra a seleção da Espanha, Inglaterra, que você estava lá, a gente estava empolgado com a seleção brasileira e do nada aqui na Copa América não rendeu. Como explicar? Foi um trabalho que começou agora, né? Igual aqueles 2 jogos, eram os nossos 2 primeiros jogos. E agora, infelizmente, acabou a Copa América com 8 jogos que a gente fez, mas foi um trabalho excelente, né, que a gente fez todo esse período para poder chegar bem na Copa América e fazer aquilo que a gente tinha treinado, né? Mas nós sabemos que nós estamos num bom caminho. Infelizmente não podemos passar, mas igual a gente falou ali agora no vestiário, a gente não pode deixar todo o trabalho por água abaixo, né? A gente fez muita coisa. Teve vários jogadores que, um exemplo, né? O Vini, o Rodrigo e o Éder ganharam a Champions e poderiam estar de férias e vieram para cá, porque era o sonho deles. E a gente passou 37 dias, 40 dias treinando no sol, fazendo o que era preciso e para poder, né, ganhar a Copa América, ou fazer o que a gente queria, mas infelizmente não deu. É muito difícil, né, achar palavras nesse momento, mas espero que
que todo o povo brasileiro esteja conosco. Eu sei que é muito difícil, porque um dia eu já fui torcedor também e eu sei como é que é as coisas, mas espero que eles estejam conosco e que na próxima partida, que é eliminatórias, eles possam estar lá, possam estar torcendo pela gente, gritando nosso nome, fazendo de tudo. Sabemos que é difícil por causa desse momento, mas vamos torcer bastante para isso. Hendrick, como é que foi a definição de quem ia bater os pênaltis? O Dorival chegou a conversar com vocês ou foi uma definição entre o grupo? Como é que ficou essa definição de vocês? Para ser sincero, eu não vi, eu estava orando bastante ali e eu não prestei muita atenção, só estava pedindo para Deus que fosse um momento maravilhoso ali, onde a gente poderia passar, mas como eu falo, né? Eu irei agradecer a Deus por tudo, mesmo se aconteça coisa boa, coisa ruim, mas eu não sei dizer porque eu estava mesmo de olhos fechados ali, pedindo para Deus isso aqui, isso, aquilo ali, mas eu sei que Deus está com a gente, mas eu não vi muito bem o que aconteceu, só fiquei orando mesmo para poder acontecer alguma coisa de bom. Que agora você... Um jogo muito disputado, você fazendo o pivô ali na frente. Só um pouquinho. Depois que o Brasil ficou com um homem a mais, de repente eles fecharam todo ali, ficou faltando ali um homem mais de frente com você. O que você achou dessa situação do Brasil de ficar com um homem a mais e também essa disputa que foi muito acirrada ali, eles bateram bastante? Cara, como eu aprendi uma coisa no Palmeiras, né? Eu vou fazer o que for preciso para a seleção, se fosse marcando, se tivesse que guerrear ali na frente, tivesse que fazer alguma coisa para poder ajudar o Brasil a fazer, e foi isso que eu fiz. Tentei sempre duelar ali para poder ajudar o Brasil e conseguir, né, até ter uma parte de jogo ali, bater em mim, eu tentei roubar bastante bolas também e tive que duelar, tive que guerrear ali na frente, mas foi uma partida muito acirrada, né, e eles perderam o jogador ali, se eu não me engano, 80 minutos, né, então era um pouquinho tarde, mas a gente tinha esperança, mas infelizmente não fizemos o gol e foi para os pênaltis. Hendrick, agora você se apresenta ao Real Madrid. O que dá para levar de experiência aqui dessa Copa América para iniciar essa tua trajetória na Europa? Cara, agora sim eu penso muito no Madrid, mas agora eu não sei dizer muito bem, não sei falar sobre muito, porque acabou de acontecer uma coisa, querendo ou não, para nós jogadores e para vocês, horrível, né, de a gente ter sido eliminado. Agora, obviamente, estou com a cabeça no Madrid, mas agora eu não consigo dizer muito. Você acha que poderia ter mais oportunidades? Você acha que poderia ter mais oportunidades, ter entrado mais na Copa América? Aí é com Deus e com o Dorival. Ele vai chegar aqui, aí você fala com ele, mas como eu sempre falei, cara, o Dorival é um treinador excelente, joguei contra ele no Brasileirão e ele sabia o que era preciso para o Brasil e como eu falei também na minha coletiva, né? Eu sou um garoto cristão, confio muito em Deus e confio muito nas pessoas que estão do meu lado e confiei no Dorival, em Deus e esperei e como eu falei lá, ia esperar meu momento e meu momento chegou nesse jogo contra o Uruguai e agradeço muito ao Dorival e creio que ele está fazendo um excelente trabalho. Difícil ter lucidez agora para falar de cabeça tão quente assim, tão metido no jogo. Acho que faltou a gente ser um pouco mais assertivo. Nós tivemos ali, talvez no primeiro tempo, 2 ocasiões no qual a gente poderia ter feito gol, e isso não é uma crítica a ninguém, é um entendimento de grupo, de que talvez isso poderia ter mudado o jogo. Jogo muito igual, marcações individuais, eles muito agressivos, então era um jogo muito complicado. Hoje uma dificuldade para se criar o jogo, principalmente no meio campo, né? Foi um jogo muito pegado. Você viu quantas faltas no jogo? 40 faltas no jogo, 25 feitas pelo time do Uruguai. Como eu te falei, eles usavam marcações individuais. É um jogo que não existe homem livre, então é um jogo onde é necessário ter um jogo sempre muito direto, tentar chegar no gol adversário com poucos toques. Nós somos uma equipe que normalmente joga com posse, com aproximações, e contra esse tipo de adversário não é fácil. O jogo fica muito físico, o jogo fica muito truncado e o Uruguai é uma equipe com jogadores experientes, acostumados a jogar esse tipo de partida. Mas acho que a gente se desempenhou bem, mas não pode existir satisfação, não podemos estar satisfeitos, porque no final das contas o resultado é o que conta. Na derrota fica um aprendizado, desculpa. Qual ficou para essa Copa América, para a nossa seleção? Aprendizado é de que aquilo que a gente fez não basta, né? A gente criou processos novos, a gente trabalhou, foi profissional, se dedicou o máximo possível.
Mas nesse tipo de jogo e nesse tipo de momento pela seleção brasileira é necessário um passo a mais, um passo além de todos, né? Um degrau a mais assim de responsabilidade, de eficácia. Isso nos faltou hoje. Curiosamente, depois da expulsão do Uruguai, quando o Brasil ficou com um jogador a mais, as chances não apareceram. Por que elas não apareceram? Porque tinha menos espaço lá atrás. Eles se fecharam lá atrás. Faltou de nós talvez ser um pouco mais incisivo, com cruzamentos, com passos mais verticais, mas não temos jogadores com essa característica talvez de estar jogando lá enfiado no meio dos zagueiros, brigando com zagueiros tão físicos, e para nós não foi fácil.